Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Francisca Neri e esta é a Francisquinha. Nós estamos aqui para trabalhar com PPT. E desde a última aula, a Francisquinha está muito feliz. Ela conseguiu o uniforme, olha que linda. E quero agradecer, né, Francisquinha, as pessoas que ajudaram e também a vovó Bela, que ajustou a tua roupinha e tá toda linda. Vou deixar você aqui para a gente continuar, tá bom? Na aula passada, crianças, nós fechamos o nosso conteúdo falando sobre fotolegendas, lembra? Então, o que é fotolegenda? É aquela foto que acompanhada a ela vem um pequeno texto e que diz a que se refere, traz uma informação a mais àquele texto. Então, olha só que hoje nós vamos continuar trabalhando, mas vamos incrementar um pouquinho. Além de explorar as fotos com as legendas, nós vamos trabalhar alguns textos. Combinado? Então, nós vamos dividir nessas duas partes. Vamos iniciar com as imagens e vamos finalizar fazendo um estudo da parte de leitura e escrita. Lembra o que é fotolegenda? Olha esse ponto de interrogação bem grande aí te perguntando. Vocês anotaram? Guardaram direitinho? Então, repete comigo aí daí, que a fotolegenda são os textos que trazem uma informação a mais para aquela imagem. Por exemplo, de que se trata, aonde aconteceu, algumas trazem as datas. E lembrando que nem sempre eles vêm no mesmo espaço. Às vezes em cima, às vezes do ladinho e às vezes embaixo. Nós vamos continuar trabalhando com várias imagens. Observa bem esta imagem que está aí na tua frente na tela. Linda, né? Uma paisagem maravilhosa. Que imagem é essa? Uma imagem de um rio com algumas árvores. Ao olhar, que outra informação você poderia me dar? É possível? Não uma informação precisa. Vocês poderiam compor um texto dizendo que é uma imagem linda na beira de um rio, que tem um céu azul, a composição do texto. Mas, se fôssemos analisar como todo, eu precisaria da legenda. Olha essa segunda imagem. Ela traz um pôr do sol. Esse pôr do sol, ela é da Graciosa, da Praia da Graciosa, assim. Foi uma imagem tirada em dia 14 de dezembro de 2014. Estava lá vendo o pôr do sol, lindo, maravilhoso. É uma informação que eu já tenho, já sei de onde que é, de que se trata, que data que foi tirado, e é uma informação que já dá para eu compor também um texto. A outra informação é até difícil de acreditar. É, nesse calor que nós estamos, né? Mas essa aí foi uma imagem tirada na Teotônio Segurado, uma foto tirada na Teotônio Segurado, um dia depois de uma chuva muito forte. Então, foi na Avenida Teotônio Segurado, em setembro de 2018. Observe a situação que está. Se pedisse para você descrever, ficaria mais fácil, que aí você iria compor o texto dizendo, olha, essa imagem é uma imagem da Teotônio Segurado, depois de um dia de uma chuva muito forte, ficou tudo alagado. Então, é uma informação que dá para você compor, dá para você criar frase, dá para você descrever para alguém. Então, observe essa outra imagem, olha que lindo, é um ninho com ovos de passarinho, a legenda está bem claro, está dizendo o que é o ninho de passarinho, está dizendo aonde foi tirado, no limoeiro, ainda a precisão do lugar, na 305, e a data, setembro de 2020. Perceberam? Aí se a professora, na sala de aula, ou a mamãe, o papai, pegasse essa imagem e falasse assim, eu preciso que você componha um texto. Seria fácil, não seria? Porque tem a informação que você precisa, tem a história da foto, ela traz toda a história em si. Então, perceberam, crianças? Fotolegenda é isso aí. É um autorretrato. Ele traz o quê? Ele fornece para você as informações que você precisa, trazendo tudo aquilo sobre a imagem. Mas lembre, a fotolegenda não pode ser um texto muito grande. Por quê? Se eu coloco um texto muito grande, fica assim meio complicado, fica uma poluição ao mesmo tempo de imagem e foto. Então vem a foto, um texto pequeno descrevendo sobre a imagem que você está lendo. E a partir daí, você pode trazer, explorar outras informações. Para que vocês entendam melhor, observe bem essa foto. Essa é uma imagem com muitas crianças brincando. Vamos analisar quadro a quadro. Tem crianças aí brincando de pular corda, de amarelinha, tem criança brincando de peteca, são várias as brincadeiras, cavalo de guerra. Eu vou trazer agora a leitura de um texto, enquanto vocês
olham bem para esse desenho, vai imaginando e depois vai responder algumas questões. Vamos lá. Brincadeira do passado. No passado era assim, as crianças brincavam na rua, jogar futebol com os amigos, andar de bicicleta, brincar de pega-pega, esconde-esconde e pular amarelinha. Eram brincadeiras que faziam parte do cotidiano de muitas crianças. Atualmente, porém, as brincadeiras de rua não são mais tão comuns, principalmente nas cidades grandes. Preocupado com os perigos do trânsito e com a violência, muitos pais ou responsáveis não permitem que as crianças brinquem na rua. Viu a diferença? Era muito mais gostoso, né? Mas o que diz o texto? Se a gente fosse agora tirar algumas informações. Primeiro, qual é o assunto do texto? Precisa voltar no texto? Então, olha só, eu vou ler um pedacinho de novo do início. Presta atenção, brincadeiras do passado. No passado, era comum as crianças brincarem na rua. Tem a resposta? Então, qual é o assunto desse texto, o assunto principal? Será que era o perigo no trânsito? Lá no texto fala que era perigoso. Será que fala que é dos amigos de infância? Será que fala que eram as brincadeiras do passado? A vida na cidade grande? Isso mesmo, eram as brincadeiras no passado, porque eram as brincadeiras de rua. Então, brincava na rua tranquilo, sem esses perigos. Então, o que essas crianças estão fazendo na rua? Observa a imagem, responda, elas estão brincando. Vocês vão acompanhar quadro a quadro e vão responder de que elas estão brincando. Não precisa colocar todas. Cite algumas brincadeiras. Lá brincava de amarelinha, de peteca, brincava de bola, brincava de cabo de guerra, de cavalo de força. Então, observa bem essa imagem e aí você vai responder a essas questões. Vamos ver que outra informação eu ainda poderia tirar do texto. Olha só, se você fosse brincar na rua, qual desses brinquedos você escolheria? Então, criança, olha só, hoje eu trouxe aqui, olha quem veio. Porque a Francisquinha falou que só viria para a brincadeira aqui, para a aula, se trouxesse os amiguinhos hoje. A Emanuele está aqui, eu vou colocar ela sentadinha. E esse aqui, é o Eduardo. Ele veio fazer companhia na aula hoje, que são amiguinhos da Francisquinha. Ela falou, não, leva eles, já que vamos falar de brinquedo. Depois da aula, a gente vai conversar. Mas agora nós vamos a uma outra imagem, nós vamos explorar. Tem na tela para você ver comigo 3 imagens, olha só. E tem os textos na frente, esses textos são as legendas deles. No primeiro desenho, tem algumas pessoas com bola de futebol. No segundo desenho, uma menina tocando violão. No terceiro desenho, uma menina lendo. E se fôssemos para colocar a correspondência da frase certa? Qual seria a frase correta para o primeiro desenho? Será que eles estão lendo o livro? Eu poderia escrever? Crianças ou adultos lendo um livro? Será que eles estão praticando esporte? Ou será que eles estão tocando um instrumento? Muito bem, o primeiro desenho, a frase correta. A legenda para essa imagem seria: praticar esporte em equipe favorece muito atitudes e pode nos ajudar a fazer novos amigos. O número 2, olha só, será que ela está lendo ou está tocando um instrumento? Muito bem, aí seria: a criança está tocando um instrumento. Na imagem de número 3, que frase corresponde? Ela está tocando instrumento, está praticando esporte ou está lendo um livro? Isso mesmo, a frase completa que está aí para vocês é: ao ler um livro podemos estimular nossa imaginação e desenvolver nossa criatividade. Então, olha só, depois de analisar essas imagens, nós vamos também responder algumas questões. Lembra que eu falei no início? Além de analisar que frase corresponde, qual é a legenda, que legenda eu colocaria, que composição eu faria, eu também posso fazer perguntas sobre eles. Então, olha só, de acordo com essas imagens, o que estão fazendo? Na número 1, eles estão fazendo o quê? Na número 2 e na número 3. Analise. Além de colocar o número certo, que essa atividade está na plataforma, está no material de vocês, além de colocar, produza uma outra frase correspondendo a cada uma dessas imagens.
Que frase eu poderia escrever para o desenho de número 1? Que frase eu poderia escrever para o desenho de número 2? E que frase eu poderia escrever para o desenho de número 3? Claro, esquece a legenda, porque a legenda já é a informação que o texto trouxe. Agora eu quero compor a partir desse momento. Para complementar, olha só, eu trouxe 2 telas. Uma já está aqui, presta atenção, que linda essa tela. Se fosse para você compor a frase, a legenda dessa tela, o que você colocaria? Pense direitinho, observe as imagens, olha só. Tem uma moça, ela está com um pincel, dá para ver que ela está com alguma coisa na mão esquerda, está com um batom vermelho, tem esmalte. Que frase daria? Eu poderia dizer que essa moça está na beira da praia? É uma frase, mas corresponderia à tela? Eu poderia dizer que ela estaria num baile cercado por muitas pessoas? Não, não dá, né? Então, olha só, eu poderia dizer que ela estava pensativa, fazendo a maquiagem, pensando no que iria fazer, certo? Eu vou deixar mais um minutinho para você analisar, observe bem a tela e eu proponho a você, crie não só uma, 2, 3 frases que fala dessa tela ou componha um texto maior. Agora nós vamos a uma outra tela menor. Essa tela, olha só, é uma tela menorzinha, é uma releitura de obra de arte. E se fosse para você fazer, o que você escreveria? É um gatinho? É um cachorrinho? Ah, é uma galinha com pintinhos. Não, então agora olha só, observa bem a frase, componha também uma frase, observa a imagem, componha a frase para ela, dê uma legenda. Eu esqueci de falar no início aqui quando eu apresentei, isso aqui é uma releitura das obras de Brito, Homero Brito. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, procure na internet, vai no buscador e procura imagens de Homero Brito, que você vai ver que tem imagens belíssimas para você fazer releitura, para você compor texto, compor frases, tá bom? Mas agora, nós vamos voltar. Agora nós vamos voltar para quem? Lembra que eu falei que nós iríamos voltar lá no gatinho Abel? Isso. O gatinho Abel, que está aí no slide para vocês perceberem, ele estava numa árvore, certo? Isso você já sabia. Lá também na legenda falava que ele estava numa árvore na 305. Era uma informação também que vocês já tinham. Na legenda também fala que ele estava lá enquanto seus humanos gostavam de conversar na porta de casa, certo? Mas agora, a composição do texto. Como poderia ser? Eu trouxe um exemplo que eu fiz, mas a Francisquinha, ela me ajudou, compondo o texto, onde vocês vão ouvindo daí e vão observando as imagens. Combinado? Então, olha só. Abel, o gatinho sapeca. Todos os dias, os humanos do gatinho Abel, no final da tarde, gostavam de sentar em frente à casa para bater um papo legal. Falar de como foi o dia, conversar sobre os sonhos, seus desejos. Quando Abel vê seus humanos pegando as cadeiras, ele fica todo animado, todo sapeca, serelepe, correndo de um lado para o outro, inclusive escalando a sua humana, esperando que o portão seja aberto para sair e curtir tudo que tem lá fora. Assim que abre o portão, Abel sai em disparada, correndo em frente da casa. Sobe em todas as árvores na frente da casa dos seus humanos. Mas a árvore que ele mais gosta de subir é o pé de seriguela. Por incrível que pareça, ele sobe e desce sem dificuldade nenhuma, numa velocidade inacreditável. E se aparece um cãozinho por perto, ele fica tão assustado, com tanto medo, que sobe mais rápido ainda. Ele só não se assusta com a sua amiga Penélope, uma cadelinha bacê que também mora com seus humanos na mesma casa. Quando seus humanos decidem entrar e fechar o portão, é uma luta, pois Abel não quer descer da árvore
Aí precisa que os humanos o peguem nos galhos da árvore e leve para dentro dos muros da casa. Mas Abel não reluta muito, pois sabe que no outro dia terá novas aventuras, quando seus humanos abrir novamente o portão para sentar em frente à sua casa. Esse texto faz parte da coletânea Cá Entre Nós, Bastidores de uma Professora. Então, vocês viram? No início eu apresentei só a imagem dele, lá na árvore, com a legenda. E como eu falei, fizemos a composição do texto, Francisquinha e eu, para colocar as informações precisas. Mas é claro, cada pessoa, quando pega a imagem, ele consegue fazer uma leitura diferente. E vai compor texto diferente. Vai fazendo a composição de acordo com aquilo que ele consegue visualizar. Agora vamos a algumas perguntas sobre o texto que eu acabei de ler. Presta atenção. Qual era o nome do gatinho? Era João? Dudu? Hã? Isso mesmo, o nome do gatinho era Abel. Onde se passa a história? A história se passa dentro de casa? Num apartamento? Num prédio? Numa casa? Aonde? Isso, a história todinha se passa em frente à casa dos humanos, nas árvores, não é isso? E como que Abel fica quando os humanos da casa dele, os seus humanos, pegam as cadeiras? Será que ele fica quietinho observando? Será que ele fica ali deitadinho? Ou ele fica no texto falar que ele ficava todo sapeca, todo serelepe? Isso mesmo, ele ficava sapeca, serelepe, porque sabia que podia sair naquele momento. O que o Abel faz quando os humanos, assim que abre o portão, o que ele faz? Isso mesmo, ele sai correndo, subindo nas árvores, pulando de uma para outra. E o que Abel faz nas árvores? Quando os humanos, o que ele faz quando os humanos falam que já está na hora de entrar? Ah, ele não consegue sair, ele não sai, então os humanos têm que pegá-lo e levar para dentro. Mas olha só, no texto falava que ele estava em cima da árvore. Aí eu poderia perguntar, ele sobe sozinho, ele não sobe sozinho, sobe com dificuldade ou não? Mas essa informação está no texto, falava que ele subia e descia sem dificuldade nenhuma. E que outras informações eu poderia tirar? Eu poderia perguntar quem outros personagens poderiam fazer parte da história, o horário, que ele sempre fala que no final da tarde, os dias, eu poderia compor o texto colocando esses dias. Então, a partir da legenda, a gente pode fazer muitas coisas. Você cria, recria, compõe texto, compõe frases. E é uma tarefa muito comum que vocês fazem em sala de aula. Quando o professor pede, apresenta uma imagem e fala, produza uma frase sobre essa imagem. Você está produzindo uma legenda. Nesse momento, você faz essa composição desse gênero textual, que é a fotolegenda. Certo? Espero que tenha gostado da nossa aula de hoje. E vamos resumir. A nossa aula de hoje nós falamos sobre fotolegenda. Expliquei o que era fotolegenda, que é um texto curto, explicativo, que acompanha a imagem, trazendo informações sobre ele. Às vezes frase pequena, às vezes uma frase maior. As frases podem estar embaixo, do lado ou em cima. E poderá colocar a legenda de acordo com o contexto que foi criado. E se você que vai criar a tua legenda, você observa a imagem e cria dentro do teu contexto. Então, crianças, não esqueça de fazer as atividades, estude, qualquer dúvida, entre em contato com o seu professor, entre em contato com a escola. Se você não tem como acessar a internet para fazer as atividades, acessar a plataforma, pede o papai e a mamãe para procurar a tua escola, pegar o material impresso. Se quiser assistir às aulas novamente para tirar dúvida, acesse o canal do YouTube. Então fique bem, logo logo isso vai passar, vamos voltar todos com aulas presenciais. E um abraço hoje, não só meu, olha só, abraço do Eduardo, da Emanuele e da Francisquinha. E fique bem.